O versículo continua e diz: a moça chamou a mãe do menino. Querido ouvinte, você pode imaginar qual tremenda foi essa cena. Joquebede em sua casa, aos prantos de lágrimas, clamando a Jeová, seu Deus, para que ele cuidasse, tivesse misericórdia do seu pequenino bebê deixado nas correntezas de um rio infestado de crocodilos. Talvez Joquebede tenha orado assim a Deus: Senhor, eu tive que deixá-lo lá, para que não viessem os soldados de Faraó matá-lo nos meus braços dentro da minha própria casa, casa esta onde ele nasceu. De repente, irmãos, entra a pequenina Miriam com suas roupas molhadas da água do rio Nilo, exclamando em alta voz a sua mãe: Mãe, vem rápido, pois a filha de Faraó quer que a senhora cuide, crie e amamente o meu irmãozinho, que está morrendo de fome. Irmãos, quando Deus, aleluia, entra no negócio e tem um projeto ministerial na vida de uma pessoa, pode até tentar destruir a sua chamada, te jogando no rio infestado de crocodilos. Nenhum deles te tocará. No final da correnteza pode estar a filha do teu pior inimigo, mas mal algum te acontecerá. Capítulo 2, versículo 9. Então lhe disse a filha de Faraó. Este foi um diálogo de contratação. Sim, a princesa Hatshepsut está literalmente contratando a mãe de Moisés, sem saber que ela era a própria mãe biológica de Moisés, para cuidar dele, amamentá-lo e criá-lo. O versículo ainda diz: leve este menino e crie. Algumas vezes, queridos ouvintes, as orações precisam de algum tempo para surgir os seus efeitos ou resultados. A oração de Joquebede não levou nem 30 minutos. Joquebede, com o coração em pedaços, deposita o seu querido filho nas águas do Nilo, em um futuro desconhecido e incerto, mas só foi o tempo do cesto descer rio abaixo e a filha de Faraó encontrá-lo. Miriam conversa com a princesa e volta correndo para casa para dar notícia para sua mãe, que estava em casa chorando, dando início ao seu clamor a Deus. O versículo ainda diz: eu te darei o teu salário. Querido ouvinte, que nos ouve nesta aula, vamos juntos tentar entender esta extraordinária bênção. Primeiro, o filho que Joquebede achou que iria morrer num futuro incerto, volta para os seus braços. Segundo, Joquebede é escrava, mas ao receber de volta o seu filho para cuidar dele, é alforriada, libertada da escravidão. Pois o filho da filha de Faraó não vai ser cuidado por uma escrava, e sim por uma serva livre. 3. Joquebede de escrava, mas agora liberta, vai receber um alto salário em ouro, pois ela vai cuidar em segredo, não é de um Zé Ninguém, não. Ela vai cuidar e criar do filho da filha de Faraó. 4. A partir deste dia, a casa de Joquebede receberia visitas diárias de entregadores, funcionários egípcios, para lhe abastecer de tudo que é bom. De alimentos a vestes, não lhe faltaria nada, pois nesta casa estava sendo criado e cuidado o filho da filha de Faraó. Em quinto lugar, passado o tempo de desmame, Moisés é tirado de Gósen e levado para viver no palácio do Egito. Foi educado em toda a cultura e ciência do Egito. Para o que Deus tinha reservado para Moisés, ele precisava pertencer a esses dois mundos, ao Egito e a Israel. Capítulo 2, versículo 10. Sendo o menino já grande.
A Bíblia não nos informa a idade correta em que Moisés foi entregue pelos seus pais à princesa egípcia para viver no palácio. O versículo ainda diz: trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou. É relevante acrescentar que o menino Moisés, ao se mudar da casa de sua mãe Joquebede, em Gósen, para o palácio da sua segunda mãe, a princesa Hatshepsut, seu padrão de vida muda drasticamente para melhor. É razoável pensar que os seus pais biológicos, Arão e Joquebede, o tenham instruído na cultura do seu povo hebreu, como as suas crenças e convicções, tomando também cuidado para que ele soubesse a relação que ele, seus pais, tinham com ele. Já no palácio com sua segunda mãe, Moisés passou provavelmente os seus primeiros anos no Baixo Egito, aonde a princesa residia. Moisés foi instruído em toda a ciência egípcia. É o que nos diz em Atos, capítulo 7, versículo 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas obras e palavras. A ciência do Antigo Egito era de grande prestígio desde os tempos remotos. É enormemente significativo o alto nível que esta civilização desenvolveu, bem como a grandeza do conhecimento que eles chegaram a dominar. A tradição diz que os homens sábios da Grécia Antiga iam até o Egito para aprender onde existia uma ciência notável de um elevado nível de conhecimento científico, ainda que algumas vezes misturadas com práticas mágicas. Dentre as ciências e conhecimentos tinha a matemática, geografia, geometria, arquitetura, medicina, química, astronomia e técnicas de estratégias militares também era treinado. Todos esses conhecimentos estavam nos desígnios de Deus para o propósito que Deus tinha designado para ele. Moisés era um vaso escolhido para uma elevada missão. O versículo também diz: lhe pôs o nome Moisés. Aqui de fato foi-lhe dado este nome. Este nome vem do egípcio Mes, que significa filho ou criança, mas no hebraico a palavra Moshe, que significa tirado, com referência ao modo como foi tirado das águas do Nilo. Capítulo 2, versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já grande. Moisés está agora com 40 anos de idade e saiu um dia para ver como era a vida do povo a quem ele descendia. É o que nos diz Atos capítulo 7, versículo 23. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Foram 40 anos vivendo no Egito e estudando e aprendendo toda a ciência e a cultura egípcia. Depois, mais 40 anos no deserto de Midian. Com 80 anos de idade, Deus o chama para a sarça ardente. Nós vemos nessa história a estratégia de Deus para uma chamada. A primeira etapa, 40 anos no Egito, aprendendo toda a ciência, toda a cultura, costume, o modo de vida egípcio, treinado em táticas militares, graduado perante o faraó como um general condecorado de guerra. A segunda etapa é de príncipe amado a fugitivo procurado. Foi habitar em Midian, e lá permaneceu por 40 anos, aprendendo agora toda a cultura nômade, vivendo na casa de um sacerdote chamado Jetro, que mais tarde veio a ser o seu sogro. Moisés aprendeu o ofício de pastor de ovelhas, pastores de ovelhas, aprendendo a tosquiar, tirar leite, tirar carrapichos, raspar os cascos desgastados das patas das ovelhas, do luxo, da riqueza a uma vida simples no deserto. Moisés teve que aprender a viver de modo humilde, assim como o apóstolo Paulo aprendeu a viver de modo humilde.
Filipenses capítulo 4, versículo de 11 a 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glorificado seja o nome do Senhor. Com muito pouco em vista da vida luxuosa que outrora vivia no palácio no Egito, a terceira etapa, agora com 80 anos de idade, estava maduro e preparado psicologicamente para de general graduado a pastor de ovelhas. Ter um encontro com Deus, ser comandado pelo general dos generais, o Deus Todo-Poderoso. O versículo ainda diz: saiu a ter com seus irmãos e atentou para suas cargas. Moisés, pela primeira vez, ele vê em loco a aflição dos seus irmãos hebreus. Como eram massacrados no trabalho forçado debaixo de açoites e pancadas, com cargas tão pesadas que mais pareciam animais de carga carregando peso. Moisés viu a falta de humanidade por parte dos feitores egípcios e contemplou com seus próprios olhos as pilhas de corpos amontoados queimando com óleo de dia e de noite, mortos pela exaustão e trabalho forçado. O versículo ainda diz: ele viu que um egípcio feria a um hebreu entre os seus irmãos. Moisés viu uma cena trágica. Ele viu um superintendente-chefe egípcio, Êxodo capítulo 1, versículo 11, armado com um chicote de açoite, açoitando cruelmente um dos seus irmãos hebreus. Supostamente por não estar aguentando levar mais a sua carga pesada, caiu ao chão de exaustão e assim foi açoitado cruelmente. Capítulo 2, versículo 12. Olhou de uma banda a outra banda e vendo que não havia ninguém ali. Se eu sou um escolhido, um predestinado, então eu vou libertar o meu povo. É o que diz Atos capítulo 7, versículo 25. E ele cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pelas suas mãos, mas eles não entenderam. Quem sabe se esse não fora o pensamento de Moisés. Seja como for, Moisés já não suportava mais ver como o seu povo era tratado de maneira tão cruel e brutal. Moisés olha de um lado para o outro, para trás, para ver se havia alguém por perto, e toma a pior das atitudes: matou um feitor egípcio. Ou podemos supor que este ato já estava no cronograma de Deus para tirá-lo do Egito. O versículo também vai dizer: matou o egípcio e escondeu na areia. Seria um dos oficiais egípcios espancando com extrema violência um escravo hebreu. Moisés, vendo a cena, não suportou ficar indiferente ao seu irmão, ao sofrimento do seu irmão. Tomando partido da situação, desfere um golpe no oficial egípcio, levando-o a óbito. Moisés resgata o seu irmão hebreu e, para esconder o seu crime, ele esconde o corpo do oficial egípcio na areia. Atos capítulo 7, versículo 24. E vendo maltratar um deles, o defendeu e o vingou o ofendido, matando o egípcio. Capítulo 2, versículo 13. Tornou a sair no dia seguinte. As cenas de maltratos com seus irmãos hebreus mexeu profundamente com Moisés, levando a um sentimento de fiscal humanitário dos direitos humanos. Ele torna a sair no dia seguinte, após ter matado no dia anterior um oficial egípcio. Quero crer que no intuito de fiscalizar os maus tratos e excessos por parte dos oficiais egípcios para com os escravos hebreus, a fim de amenizar estas agressões injustificáveis. E viu 2 hebreus que contendiam entre si. Nesta sua fiscalização,
Moisés vê dois hebreus brigando entre si, tentando interromper esta desavença como juiz de paz. Atos capítulo 7, versículo 26. No dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, porque vós agravais uns aos outros? O versículo ainda vai dizer: perguntou ao agressor: por que feres o teu irmão? Moisés, como alguém escolhido para fazer a diferença em favor do seu povo, quer ver a paz entre eles. A intenção de Moisés era boa, mas errônea. Ele estava pensando pequeno e Deus estava pensando em um livramento um pouco maior do que separar a briga entre dois irmãos hebreus. Moisés quer acabar com uma contenda entre dois irmãos para que haja paz, mas como isto seria possível? Ter paz vivendo já há 400 anos dentro de um inferno. Muito obrigado por assistir essa aula e logo estaremos quarta-feira que vem com a próxima aula. Deus abençoe.